o processo de santificação, eu vou falar sobre o Espírito Santo hoje, abrindo sobre o Espírito Santo. Domingo que vem eu vou falar sobre oração em línguas, a importância de orarmos em línguas, de termos um tempo de relacionamento com Deus sobre oração em línguas. Porque sem esse relacionamento, sem esse entendimento da pessoa do Espírito Santo, dentro desse processo de santificação, que é o processo de transformação, de conformação da nossa pessoa, mente e corpo, com a pessoa de Jesus, sem ele é impossível, não conseguiremos. Não é? Então eu quero, até antes de entrar, levar vocês a pensarem em dois versos que são importantes para a gente. Abra aí as vossas Bíblias, não põe aqui não, Henrique, abra a Bíblia de vocês. No capítulo de número 14 e o verso 17 de Romanos. Romanos 14, 17. Dois versozinhos aí para a gente dar uma refletida. Romanos 14, 17. Quem encontrou, diga amém. Todo mundo encontre, aí das formas. Tem alguém que não encontrou ainda? Fala, pastor, espera por mim. Legal. Agora, Henrique, se você quiser, pode pôr aqui. É só para o pessoal saber que tem na Bíblia, porque tem traduções diferentes. Às vezes, é, é, eu acompanhei um processo com uma pessoa, com um pessoal, e aí eu descobri no final, depois da gente ter passado um tempão estudando, eu percebi que eles tinham dificuldade com abrir a Bíblia, achar os livros. Mas foi muito tempo de estudo, muito tempo de leitura. Então significava que eles ficaram tão presos a nossas apresentações que não estavam manuseando, e a Bíblia é importante que você manuseie o que você tem, para você saber que está escrito. O nosso trabalho, gente, aliás, eu vou falar um pouco aí dentro desse processo aí, sobre essa questão de deixarmos de ser massa de manobra, e inclusive o Espírito Santo foi dado para isso, para quebrar essa ideia de massa de manobra da igreja, das pessoas. Nós éramos massa de manobra lá fora. O mundo ele faz isso de forma excelente, profissional. É o toque do boi. Op, esquerda. Op, direita. Tem o som certinho. Op, op. Né? Então, a ação do Espírito Santo é exatamente quebrar isso. Que as pessoas dizem lá fora que ser crente, você se tornou crente, se tornou massa de manobra. Infelizmente, a igreja permitiu que essa mentalidade entrasse e ficasse, por falta desse entendimento correto, né? De que por que nós estamos aqui, qual é o propósito, se nós não entendemos o propósito de vida. Dá uma olhada que o Paulo diz aí na sua Bíblia, ou nessa tradução aqui, é só para ter todas as traduções aí, né? Você tem no mínimo, ou uma, se a sua for igual à nossa aqui, qual que é essa aí, Henrique? RA? Ou você tem RA, ou talvez a sua aí seja RC, ou algo parecido, ou RA renovada. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria, aonde? No Espírito Santo. É uma coisa para você pensar, olha, o reino de Deus é o que? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, pastor, como eu consigo me encontrar, me enquadrar e desfrutar plenamente do reino? Só tem uma forma, no Espírito Santo. Sem ele, eu posso até ter uma ideia, até mesmo mental, aprofundada do que é o reino, mas viver, não. Porque essa participação prática do reino de Deus só tem uma forma de acontecer, por meio da ação do Espírito Santo. Isso é importante que você pense, são versos simples que estão aí, ó, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. De repente a gente conecta muito, eu estava essa semana meditando sobre isso, andando e orando em línguas e falando com Deus sobre essas questões de prosperidade, como as pessoas mudaram essa mentalidade de que evidência de cristianismo é dinheiro. Evidência de cristianismo é casa própria, é carro zero. Isso é uma coisa do inferno, gente, porque, pastor, mas Deus não quer isso para a gente, quer, e
com abundância. Paulo diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória. A palavra suprirá em glória todas as nossas necessidades. A palavra lá suprirá e fará transbordar de forma que derrame e vocês não tenham de recolher. Quer dizer, Deus quer. Salmo 25 diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Mas quando na minha mente isso é o fim, é roça. É a pior derrota. Porque como a Bíblia diz, como você pensa na sua alma, assim você é. Se você acredita que a única saída de dentro desse salão é por essa porta, está morto. Porque se estiver pegando fogo aí, morre consumido pela fumaça. Então, quando a gente fala da ação do Espírito, é para que você não fique entrincheirado, para que você não fique encurralado pelo inferno, não fique encurralado pelos problemas, não fique encurralado pela religião, não fique encurralado por nada. A Bíblia diz assim, olha, porque Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Onde Ele governa, onde Ele é Senhor, aí há liberdade, há saída, alternativas, direções, iluminação. Outro verso, o segundo verso, antes de eu pegar ali as coisas que eu tenho escrito ali para a gente, Efésios, vai para frente um pouquinho, capítulo número 1. Efésios, capítulo número 1. Não põe ainda não, Henrique, deixa o pessoal chegar lá, depois você põe. Não põe, põe. Efésios, capítulo 1. Temos que ler aí do verso, vamos ler do verso 9, é preciso, eu só quero um verso, mas senão fica meio no ar aí. 1:9. Diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, né? Segundo o seu conselho, que propuseram o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, com o objetivo, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que cremos de antemão, esperamos em Cristo, em quem também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, presta atenção, selados com o Espírito da promessa. Olha o verso 14, quem é ele? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Presta atenção aqui o que ele diz, olha. Ele diz assim, depois que vocês creram, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Esse Espírito é o penhor. Alguém aqui sabe o que é penhor? A maioria ou a minoria? Quem sabe o que é penhor, diga amém. Graças a Deus, todo mundo. Né? Todo mundo sabe. É um adiantamento, uma garantia. É uma garantia de resgate. Presta atenção que o Espírito Santo traz para nós um fragmento do que é viver plenamente, completamente, eternamente com Deus. Um fragmento da glória. Então, nós podemos dizer que a vida eterna é no Espírito. É no Espírito. Portanto, quando eu pego o verso de Romanos 14, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, e que o Espírito foi dado como penhor, como parcela inicial, como a entrada para me mostrar o que é a verdadeira herança. Eu preciso pensar nisso. Por que eu não me adiantei antes? Porque eu estou vivendo de forma tão
depressiva no sentido de combate com esse mundo, com esse sistema, sem conseguir vencê-lo. Sem conseguir vencê-lo. Agora vamos pegar aqui outros versos, vamos caminhar dentro de alguns versos. Pega aqui, testa para mim aqui, Mateus 11, 28. Outro verso simples para a gente aqui. Olha o que Jesus diz. Nossa, o Henrique já estava com ele na agulha ali. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode seguir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Presta atenção. Aqui, é claro que Jesus está falando aqui sobre um sistema religioso, não é? Ele inicia, nós pegamos aqui de início, de princípio, Jesus falando sobre um sistema religioso, sobre o que os mestres faziam com seus discípulos, impunha fardos e cargas religiosas sobre eles, cumprimento e estabelecimento de regras, de leis, para que eles pudessem produzir uma justiça, uma sensação de justiça. Mas quando nós pegamos esse contexto, esse conceito de liberdade, esse conceito de caminhada com Jesus, através de um relacionamento, nós vamos encontrar não apenas a leveza e a liberdade no sentido religioso, onde nós temos Jesus cumprindo todos os preceitos, não é, exigidos em nosso favor, por nós em nosso lugar. Nós encontramos também a ajuda, porque a ação salvífica de Deus por nós não foi apenas nos resgatar e dizer assim, olha, vocês estão livres, segue viagem agora. Não, a Bíblia diz que, além de fazer isso, ele veio habitar dentro de nós para agora nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada. E Paulo diz agora na qualidade de cooperadores, aqueles que cooperam, que andam juntos. Aqui essa palavra jugo, deixa eu só pegar aqui, não é? Quando ele diz assim, ó, tome o meu jugo, e que é suave e o meu fardo é leve, ele mostra uma liberdade, não é, importante aqui para a gente, porque havia uma tradição, eu estava até lendo isso essa semana, na verdade a semana passada, né, foi quando eu estava desenvolvendo, eu ia começar essa série a semana passada, mas foi feriado. E o escritor lá falando, o historiador falando, comentando, né, sobre como funcionava o jugo, uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha visto, achei muito legal. E eu, embora eu já tinha notado, fiquei aqui na cabeça, disse, cara, isso é demais, porque às vezes a gente não lê, né, não conhece uma cultura, e você perde muito. Porque ele estava falando sobre a ideia, quando Jesus fala sobre o jugo, uma das ações comuns daquele povo com um animal que era novo, não é? Um boi que era novo, ele colocava o jugo nos dois, mas o arreio do novo era mais folgado, menos pressão, e eles concentravam mais do peso do arreio no mais velho. E aquele novo aprendia pela dedicação do mais velho. Eu achei isso fascinante, porque por a gente não entender, não é? Eu já vi tanta gente pegando e dizendo assim, porque eu tenho que viver doente? Porque eu tomei o jugo e ando junto com Jesus, e Paulo diz que as marcas de Jesus também têm que estar no meu corpo. Ele não entende que isso é algo que eu recebo pelo que Jesus passou. É uma substituição. Então, quando ele fala aqui de jugo, ele diz assim, olha, tome o meu jugo, e lá no dicionário de Strong, ele diz assim, jugo, né, que a palavra zigos, une dois elementos para funcionar como uma unidade, o entendimento deles, né? Une dois elementos para funcionar como uma unidade. Agora, quando nós compreendemos que
essa unidade ela é fortalecida e desenvolvida através de nós por meio de um relacionamento que nós mantemos com quem está habitando dentro de nós. 1 Coríntios 6 diz que nós somos habitação, templo de quem? Do Espírito Santo. Fala comigo assim, eu sou habitação do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que esse relacionamento, ele precisa ser desenvolvido, exposto, colocado para fora, essa realidade que está dentro de mim, ela precisa ser colocada para fora, exposta, e isso não é algo apenas que eu mentalizo, é algo que, claro, eu preciso ter uma mente, renovar minha mente para compreender isso, mas é algo que eu trago, depois de mentalizado, eu trago para a prática. O nosso problema não é saber. O nosso problema é colocar isso na prática. É andar com ele na prática. Eu acredito que a maioria de vocês, nós tivemos a nossa escola, nós temos em 2 matérias ou 3 matérias da escola, 3 cadeiras da escola, nós falávamos sobre a questão do relacionamento com o Espírito Santo, fundamentos da fé, desenvolvimento do espírito humano, qual outro que falava também? O Espírito Santo sobre o homem. Tudo falando sobre a prática da oração em línguas, a prática do relacionamento com o Espírito Santo. Então, quer dizer, a questão não é saber, a questão é nós entendermos que a ação do Espírito Santo é nos conduzir a uma realidade prática, a um dia a dia, onde eu experimento isso, produz uma experiência e, claro, que desenvolve, são as experiências do dia a dia que vai te conduzir a uma vida sábia, de sabedoria, onde você sabe entrar e sair, porque você tem direções certas. Sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, não é? Agora, quanto dessa palavra descanso tem sido uma realidade na vida dos cristãos? Muito pouco, gente. Muito pouco. Eu estava comentando com a Márcia ontem, antes de ontem, né? Sobre a gente viver uma vida tranquilo. Fiz numa live aqui, eu preguei sobre viver fácil, né? Eu me lembro até que o Vladimir falou, declarou lá, eu vivo fácil, né? No meio do ano passado. Sobre viver fácil, nós podemos ter uma vida tranquila. Podemos viver uma vida onde os seus compromissos se tornam tão leves, porque eles se tornam prazerosos. E quando é que a minha vida como pai de família, a minha vida como profissional, a minha vida como pastor se torna algo leve? Quando eu enxergo o sucesso disso. Porque são propósitos de Deus. São propósitos de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. E olha, põe para mim aqui Provérbios, capítulo... Não está escrito sobre casamento, não. Provérbios 10, 17, eu acho que é. É porque veio na cabeça agora. Vê se é, Henrique. Não. Nossa, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Isso é muito bom. Não era isso, não, mas deixa eu ver aqui. A bênção do Senhor é 10 do quê? 10, 25, 10, 23, 10, 27? Alguma coisa assim. A bênção do Senhor enriquece. Deixa eu chegar lá. Dez, 22, pronto, achou lá. A bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz o quê? Tristeza ou desgosto. Agora, vamos lá, gente. O que eu comentei do casamento, a Bíblia diz, quem achou uma esposa, encontrou o quê? Aleluia. Às vezes, gente, olha só. Nem sempre o ouro parece ouro. Tem que lavar e colocar no fogo 7 vezes. Vamos parar. Parar de acabar com os maridos e as esposas de vocês. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus.
Pastor, mas a minha vida como marido, como esposa, a minha vida como profissional, como empresário, como empregado, é um fardo, eu não aguento. E eu quero dizer para você, está faltando um relacionamento, um estreitado com a pessoa que veio para te ajudar nessa jornada e cumprir isso aqui, ó. Seu trabalho é bênção de Deus? Sua família é bênção de Deus? Acabou. Então ela não vem atrelada de desgosto e dores. Agora, inverte essa palavra desgosto. Você consegue inverter e não colocar aí prazer? Alegria. Mas por que nós andamos sobrecarregados e cansados? Porque a palavra jugo nos arremete diretamente para um relacionamento com Deus por meio do seu Espírito, que é quem veio para manifestar a verdade prática em nossos corações, e nós negligenciamos essa parte. E um relacionamento com o Espírito Santo, para que ele produza isso dentro da gente. A palavra, sem um relacionamento com o Espírito, gente, ela é apenas um peso intelectual. E que distancia o homem muito de Deus e da humildade, da dependência. Quantos homens e mulheres nós já encontramos na rua, sofrendo, mendigando e drogado, e que você vai falar de Jesus? Já sei, irmão, já sei. Eu já sei tudo isso aí. Ah, sabe o que diz lá em Tiago? Sabe o que diz lá em Mateus? Sabe o que diz lá? Não sei, sabe? Aqui, ó, está lotado, carregado. Por falta de um relacionamento com aquele que tem a função, que veio com a função específica de revelar Jesus, que é a palavra dentro da gente, e nos levar a um processo de transformação maravilhoso e abençoador. Capítulo de número 17, capítulo 17 de João, João 17, verso de número... Por isso que eu não quis trazer, porque quis deixar as coisas acontecerem dentro da gente. João 17, na oração de Jesus. Olha o que Jesus diz aí, deixa eu ver, João 17, 17. Olha o que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele separa-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, eu preciso muito disso, eu preciso muito de santificar a minha vida, o meu relacionamento. Pastor, eu sei o que preciso fazer. Eu estava com, a gente conversou ontem, né, eu com o Gui, a gente conversando sobre isso, não é? Porque o que acontece com as pessoas, que elas às vezes tem um relacionamento com Deus, de repente para aquele relacionamento, é porque deu férias para quem não poderia dar férias. Eu quero saber aqui quem consegue jejuar aqui por 5 dias, sem comer nada, sem beber. Alguém consegue? 5 dias sem comer e sem beber? Consegue, pastor? Eu nunca tentei. Eu nunca, é para ficar 5 dias sem comer e sem beber, né? Porque é, mas é legal, não, é legal, se consegue, isso é bom, isso é de Deus, né? Mas o que eu quero trazer, porque a gente, se tem uma coisa que a gente não compreende, é que não existe férias do Espírito. Não existe férias do Espírito. Porque a palavra é o alimento, esse relacionamento é o alimento para o nosso espírito, como o arroz e o feijão, ou seja, lá o que você come, é o alimento para a tua matéria. Fique 5 dias, 6, 7, 8, 10, digamos assim, é uma exceção dentro de uma multidão de alguém que consiga ficar 5 dias sem comer e sem beber. Embora a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias, 40 noites, mas ele ficou lá dentro da nuvem. E nós fazemos isso, sem esse relacionamento. Aí o que acontece com a gente? Com o corpo, o espírito. O que acontece com o corpo? Quando você para de se alimentar, pastor, manifesta-se doença. Para. Não. A primeira coisa que acontece é, baixa o quê? Baixa a imunidade. Quando você imagine que uma pessoa tem alguns problemas, sei lá, no sangue, algumas impurezas no sangue, ou algumas coisas, vamos pegar de impureza no sangue. Quando baixa a imunidade, o que é que acontece?
isso começa a manifestar-se. Pele cinzenta, olhos amarelos e várias outras coisas, porque baixou a imunidade. Agora pense comigo, se a tua imunidade espiritual baixa, o que começa a aparecer? A carne. Os fragmentos do velho homem, da velha mulher, né, começa a se manifestar. Se fosse só isso, seria bom, porque a pessoa, opa, isso não. Mas a grande questão é que a pessoa também se desconecta, se distancia dessa mentalidade celestial, onde a vitória dela é garantida, e ela começa a fazer força para manter a sua vitória. E isso vai acontecendo gradativamente. O grande problema da igreja hoje, que a igreja enfrenta hoje, é que o inferno ele vai entrando na luz. Isso é terrível, porque ele vai invadindo a sua luz. Se você baixa a guarda, ele invade a sua luz. Não precisa um crente se tornar não é mais filho de Deus porque o diabo enganou. Claro que não. Ele invadiu a sua luz. Então é um apagamento, fader, aquele efeito da câmera lá, que vai esvanecendo a imagem. Fader, né? É fade. Fade, é. É o fade. A imagem vai apagando aos poucos, lentamente. E às vezes o cristão não percebe, daqui a pouco ele está vivendo, está andando no natural. Sem sucesso, sem vitória. Quer dizer, até aqui tudo que eu falei foi sobre benefícios para viver nessa terra. Ainda não entrei no campo de transformação pessoal. E tudo isso, gente, todas as áreas das nossas vidas, quer sejam para a nossa própria transformação ou para o sucesso aí fora, sem o Espírito Santo, não existe. E podemos estar vivendo seriamente, podemos no contexto geral, vivendo seriamente, pensando que como estamos vivendo é uma bênção, quando na verdade não é. Porque não é naquele lugar, não é daquela forma que Deus quer manifestar o verdadeiro prazer para as nossas vidas. E ele tem muito mais do que o que a gente pensa que é muito. Puta, essa agora foi. Meu Deus, amei essa aí. Porque às vezes a pessoa está, aleluia, e Deus tem muito mais, ele tem um transbordar. Né? Isso é de Deus. João 14,16, olha o que Jesus diz aí. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha só, nós passamos daquele ponto de julgo, de caminhar junto com Ele, que nos arremete direto para um relacionamento. Porque hoje, essa questão de relacionamento, né, voltando para esse ponto de relacionamento, para entrar nesse verso aí. Porque hoje as pessoas, gente, vivem tão dependentes de pessoas. Pastor, mas não é para viver dependente de pessoas? Não, é para viver com pessoas, mas dependentes de Deus. Mantemos relacionamentos saudáveis e legais com pessoas, mas dependentes de Deus. Nossa dependência tem que ser dele, sempre nele. A energia, a vida, as vitaminas que o corpo recebe é fluído e distribuído pela cabeça. Mente, o cérebro. Jesus é a cabeça. Ele que distribui isso, somos dependentes dele. Ele não diz todo ramo que está no ramo frutifica, nem o ramo que está em mim. Né? Aí, nessa questão de dependência, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, porque Jesus usa essa expressão aqui, e ele vos dará outro Consolador, e essa palavra outro é um igual a mim, semelhante a mim.
que vai atuar com vocês. Por que Jesus está dizendo isso? Porque dentro do contexto desse capítulo, os discípulos estão preocupados com a partida de Jesus, com a ausência dele. A ausência de alguém que eles vêm caminhando há 3 anos e meio, todos os dias, de dia e de noite, vendo ele cuidando de cada detalhe, tornando as preocupações deles tranquilas, como é o caso de Jesus. Eu não sei a que nível estava a preocupação de Pedro com relação à doença da sogra dele, porque ela estava enferma em casa. Talvez ele estava preocupado: Senhor, eu não sei se eu devo ir, minha sogra está doente em casa, e sei lá, não sei o que é que ela está se transformando, se está crescendo escama. Não, eu estou brincando, né? Esse negócio da... Mas Jesus chega e alivia o fardo dele, a preocupação dele. Eu imagino a tranquilidade desse cara saber que uma coisa que aparentemente era gritante, mais difícil, Jesus solucionou. Para a gente hoje é muito simples. Você tem aí no Brasil, tem SUS, médico de graça. Você imagina naqueles dias, para encontrar um médico, um curandeiro. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue havia gastado toda a riqueza dela com médicos. E Jesus chega e resolve o problema, vai lá e toca na mulher, num piscar de olhos, a mulher está curada, já levanta e está servindo. Então torna a vida de Pedro muito mais tranquila nessa caminhada com ele. Aí aqui no capítulo 12, 13, 14, Jesus começa a dizer que vai embora, vai embora, vai embora, e eles entram em crise. E aí Jesus diz: fica tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar um outro consolador, alguém que é igual a mim, a fim de que esteja para sempre com vocês. Agora, olha só, vamos ver com os olhos dos discípulos, como os discípulos enxergaram isso. Então, se é alguém igual a ele, é alguém que a gente vai poder manter um relacionamento, como mantemos esse relacionamento. Poder acordar juntos, dormir pertinho, poder conversar antes de dormir, sabe? Isso é maravilhoso. Mas como nós desenvolvemos isso na prática hoje, como igreja? Porque foi um conselho para os discípulos, foi uma direção para os discípulos, foi uma segurança para eles. É uma segurança para vocês, é isso aqui. O outro Consolador vai estar para sempre com vocês. Paulo vai dizer para os Tessalonicenses que nós não devemos apagar o Espírito, nós não devemos extinguir o Espírito. Como alguém consegue fazer isso? Não pode tocar em Deus, não pode mudar Deus, não pode mudar a personalidade ou apagar a luz de Deus, claro, dentro de mim. Eu posso ofuscar isso. Eu posso distanciar isso do meu entendimento, da minha vida prática. Gente, as pessoas que vivem com a gente todos os dias, a gente esquece. É verdade. A gente esquece. As distrações. As distrações. Às vezes eu brinco aqui, quantos pais esqueceram os filhos dentro dos carros? Cara, e ama. Não, nem vou falar de maridos que esqueceram as esposas. Vou falar dos filhos. Porque se falar dos maridos que esqueceram as esposas... Né? Não quero entrar nesse... É mesmo, né? Mas pelo menos estava na igreja. Estava bem cuidado. Então ele diz assim: alguém com quem vocês vão continuar esse relacionamento, ele vai transmitir a mesma segurança e força que eu transmito para vocês, e muito maior, né? Só que eles não entendiam, não adiantava Jesus se aprofundar. Jesus disse: cara, é outro Consolador. Então eles já entenderam: graças a Deus não vamos ficar sozinhos, né? Porque os nossos processos se tornam tão dolorosos e infrutíferos. Por que os nossos processos são tão dolorosos e infrutíferos, gente? Aqui, ó, porque o canhão da fé está apontado para o lugar errado. Apontamos o canhão da fé para o lugar errado. Eu garanto, e vocês que estão assistindo em casa, vocês que estão aqui, muitos de nós já ficamos tipo assim, olhando para um problema, dizendo: vai embora, eu declaro, eu digo: você não existe, eu digo que você não existe, eu digo que você não existe. Pega esse canhão, que ele já está com a boca de mais de 200 polegadas. 200 é demais, né? Caso que entende medida agora pensou: meu Deus, dá para passar São Paulo por ela. De mais de 6 polegadas, vai virando assim, ó, e começa a... Aí você vê aquele problema que você estava olhando, que parecia uma montanha, o bichinho murchando. Aí
Dali a pouco você só vira para ele e diz tchau. Mas por que os nossos processos têm sido tão dolorosos? Porque as pessoas têm lutado, que aliás eu vou abrir uma série aqui para homens, vamos em breve, sobre casamentos, relacionamentos, só para homem. Isso aqui vai machiar. Os caras estão querendo dobrar a esposa, quebrar ela, e não, ela não dobra. Mulher é difícil dobrar, filho. A bichinha não dobra, só Deus. Só Deus. E tem algumas que Deus, não vamos dobrar não, vamos fazer o seguinte, os homens vêm primeiro, ficam um tempo, depois de meia hora, as mulheres chegam porque vou ter que fazer meia hora de silêncio no céu. Até o seguinte Apocalipse. Não, mulheres são uma bênção, cara, de verdade. Não é? Nossos processos são doloridos, né? Você quer, olha o que eu coloquei aqui, ó. Você quer remover a montanha de graça, pela graça, sem nenhum contato ou relacionamento com quem possui as máquinas de terraplanagem do céu. Quer ordenar que a montanha se mova, mas sem relacionamento, sem contato com aquele que possui as ferramentas para fazer isso, que é o Espírito. É Ele que faz, gente. É Ele que faz todas as tuas obras por você. É Ele que torna a tua vida leve, saudável. É Ele que tapa a boca dos leões quando eles estão falando por meio de alguém, gritando e não vai acontecer, não vai dar. Olha, Zacarias 4:6, põe para mim aqui, 4:6 e 7. Olha o que Deus diz para Zacarias. Ou para Zorobabel. Zorobabel foi governador, quando o pessoal voltou do cativeiro. Ele voltou como governador em Jerusalém. Você sabe o que é interessante aqui? Que a palavra, o nome Zorobabel significa semente de Babilônia. E o que Babilônia representa? Babilônia representa a oposição à obra do Espírito. A oposição aos feitos de Deus. É o que Babilônia representa. Babilônia representa a opressão contra a fé e a servidão por meio de trabalhos. Então, o nome Zorobabel significa semente da Babilônia. Mas aí Deus muda a história de Zorobabel, estabelecendo ele como governador em Jerusalém, quando o pessoal volta. E agora, na construção do templo e na reedificação, reorganização, Deus disse como ele vai fazer isso. Prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. O que é que Zacarias viu? O profeta Zacarias, ele teve uma visão, né? A partir do verso número 1 até o verso 6, ele teve uma visão. Ele vê um candelabro, candelabro é aquele instrumento, aquela peça que ficava dentro do templo, do tabernáculo, de 7 pontas, 3 de um lado, 3 de outro e uma no meio. Ele vê 2 oliveiras, 2 ramos, 2 oliveiras, e ele vê uns canos que vai e desaguam dentro das lamparinas do candelabro. E ele diz assim, o que é isso, Senhor? O Senhor diz, você sabe o que é isso? Ele diz, não sei não, me explica. Aí ele fala, essa é a minha palavra para Zorobabel. As oliveiras liberando o azeite, que era o azeite da unção, liberando para manter a lâmpada acesa, a chama acesa. E agora ele traduz isso no coração de Zacarias para Zorobabel, diz isso para Zorobabel, olha, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como vou ser mudado, pastor? Pelo Espírito. Como eu vou mudar as pessoas? Pelo Espírito. Como eu vou mudar as situações? Como eu vou mudar as circunstâncias? Pelo Espírito. O verso 7, ainda tem o 7, ainda nem acabou. Quem és tu? Diga, declare. Ele diz assim, agora declare para o monte. Diante de Zorobabel, que está na frente dele, o que está atrapalhando, impedindo.
diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate, essa palavra arremate, ou em algumas situações é a pedra angular, e se trata de Jesus. Pedra de arremate é Jesus, é a palavra, e o Espírito é o Espírito da palavra, o Espírito da graça, e ele colocará a pedra de arremate em meio a aclamações. Haja graça, graça sobre ele, para ele, graça. Ele disse, esse monte se tornará uma campina, plano. Não é pelo teu esforço. Esse nome, semente de Babilônia, não tem governo ou poder sobre você. É pelo meu Espírito. Sujeite o teu esforço físico, ou os seus trabalhos, as suas funções, as tuas necessidades, sujeite a Ele. Como, pastor? Eu entrego. Porque às vezes a gente faz aquela, Senhor, eu entrego meus problemas ao Senhor. Eu também. Tem um ditado, que é dos antigos, quem pariu Mateus? Mas você acha que um bom amigo, para ajudar um outro amigo, fala isso? Fala não. Na maioria das vezes, a não ser que seja uma coisa de muito abuso. E Jesus disse que alguém pode até se aventurar a morrer por um amigo. Então, se abusar demais, fala, que eu vou falar também. Não, filho. Mas nós estamos falando de Deus. A Renata fala. Ainda somos tão resistentes a mudanças pessoais como se ainda estivéssemos sozinhos tentando resolver o problema da santidade para agradar a Deus. Nós ainda estamos lutando conosco mesmo, tentando nos resolver, tentando nos disciplinar, tentando nos tornar bonzinhos para... Cara, não funciona. Não conseguimos. O resultado é que depois de 6, 7 meses sem praticar a mesma coisa, você se pega praticando. Caramba, tinha tanto tempo que eu não fazia. Tanto tempo que eu não fazia. Tanto tempo que eu não errava nisso. Tanto tempo e tanto tempo. Porque é um alimento diário. É um relacionamento diário. Naturalmente, colhemos aquilo que cultivamos. Se cultivamos o Espírito, colhemos os seus frutos. Se cultivamos da carne, colhemos os seus frutos. Colhemos aquilo que cultivamos. E um bom agricultor sabe disso, que os olhos dele precisam estar na sua plantação todos os dias, até que ela cresça e se robusteça. E depois que cresce, que está robusta, precisa de cuidados agora, porque agora não é para que ela saia na terra e a erva daninha não consuma ela, porque agora a erva daninha de baixo não tem mais poder sobre ela, mas agora as bactérias externas começam a combater contra o brotar da flor. Na Bahia, quando a gente lidava com cacau, era todos os dias, tinha que estar lá, gente. A gente enterrava a semente, ficava lá acompanhando, tirando as ervas daninhas, porque ela ia sugar as vitaminas daquela terra, limpava, adubava. Quando ela crescia, tirava do saquinho, do plástico que a gente, do recipiente, enterrava no chão, e aí agora limpava e volta, adubava e voltava lá, aí cresceu, está robusta, aquela erva do chão não tem mais problema sobre ela, então não precisavam mais passar enxada, jogavam um adubo de vez em quando, mas agora tem as bactérias externas, os ataques externos, porque agora ela vai começar a brotar uma flor, primeiro aquele limo no caule, que tinha que tirar com uma escovinha, escovar tudo para deixar o caule limpinho, para que a flor brotasse com liberdade, e poder colher os melhores frutos. Aí legal, a flor já saiu, o fruto está bom. Agora acabou, pastor? Claro que não, porque agora nós precisamos de um produto para destruir os mosquitos, aquilo que vai colocar a bactéria no fruto até o fim. Chama-se cultivo, para que eu espere uma boa safra. Ou eu vou ficar sempre em terceiro lugar, ou eu vou ficar sempre no nível, na mediocridade, ou eu vou ficar sempre colhendo sementes murchas. Aí a gente fala de prosperidade e bênção, ou nós entramos na fila
de quem só fala de dinheiro e vamos viver enganados, com o bolso cheio e uma vida desgraçada, casamento falido, filhos nas drogas, um monte de coisa que dinheiro não compra saúde, gente. É de graça no Brasil. Quanta gente tem doente aí na fila? É de graça. Quando nós cultivamos esse relacionamento próximo cara, vocês entendem por que tanta resistência para a gente ter esse tempo de verdade no Espírito? Vocês vão entender por quê. Porque fala de qualidade de vida. Fala de uma influência poderosa da igreja nesse mundo. Fala de uma influência poderosa do pai sobre os filhos, dos filhos sobre os pais, dos maridos sobre as esposas, das esposas sobre os maridos. Influência de Deus. Realmente, liberdade expressa do céu, fluindo através de mim. Viver com leveza. Nossa. Quando fala de família, fala de viver casamento da infância. Vlad, quantos anos você é casado? Estava pensando em você hoje cedo. 40 anos de casado. Viver como se estivesse namorando com a Sarinha. Sarinha fala baixinho, mas é isso aí. Bate o pé assim, né? O quê? É aquilo que nós cultivamos. Então nós estamos falando de uma vida de liberdade real. Uma transformação real. Onde eu começo a participar como um filho maduro. Nós permitimos essas radicalidades, que viver pela graça é acreditar que Jesus levou todos os meus defeitos e tudo, e eu não preciso de nada mais. E eu recebo, isso é uma radicalidade. A outra radicalidade é eu tentar agora fazer tudo sem ele. Não, gente. A nossa influência neste mundo como uma pessoa de Jesus é maravilhoso, fundamental e próspero. Tanto para a gente quanto para as pessoas. Não importa quanto uma pessoa conheça da Bíblia, se ela for mau caráter, eu não quero ela na minha casa. Se ela for mau caráter, eu não quero ela trabalhando para mim, fazendo serviço, prestando qualquer serviço para mim. E também não quero trabalhar para ela. Não importa o quanto ela diga que é crente. Então nós entendemos que tem alguém aí que diz assim, eu quero te levar para um transbordar de bênçãos. Quero fazer você desfrutar do melhor fruto dessa terra. O melhor fruto dessa terra. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Para te mostrar, na prática, só que você é prisioneiro ainda do corpo físico, porque nós somos prisioneiros da matéria ainda aqui. Mas ele quer te mostrar na prática um pedacinho do que é uma vida eterna, plena. É essa a função do Espírito Santo. Você experimentar na prática. Aí você vai ler Apocalipse 21, diz assim, lá não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem tristeza. Meu Deus, não tem. Isaías 32 diz que ainda que chova canivete, eu estou usando as minhas palavras, né? Ainda que chova canivete, ele disse, o meu povo estará seguro, morará em lugares de paz. Ele está falando desse relacionamento, gente. A pessoa que leva você, é melhor você. Gosto de um verso do Edir Macedo, uma passagem, aliás, uma mensagem que eu ouvi dele há 20 anos atrás, 25 anos atrás, foi uma das únicas que eu vi até o final. Assim, numa viagem, ele falou assim, é melhor você saber um único versículo da Bíblia e vivê-lo na prática, do que você ter decorado toda a Bíblia e não ter capacidade de praticar nada. E eu já entendo que essa prática, ela é por meio de um relacionamento. Quem é capaz de me conduzir a viver uma vida prática da palavra de Deus é o Espírito Santo. Sem esse relacionamento com ele, eu não sou capaz de viver.
eu posso passar um tempo fingindo, na verdade, até me enganando, porque torna tão uma realidade para mim, que eu acho que eu não preciso. Esse é um grande problema da soberba no coração dos homens, a soberba oculta, escondida, onde eu acho que eu não preciso, onde eu acho que é religiosidade, onde eu acho que é fanatismo, orar em línguas, onde eu acho que é fanatismo separar um tempo de qualidade para Deus, eu começo a achar que é fanatismo, e eu me intitulo como alguém que eu não preciso disso. Cara, eu estou andando bem, está dando tudo certo, mas eu não passei ainda na porta do meu banheiro e vi o creme dental lá, sozinho, colocando pasta para fora. É na hora que aperto ele é que sai. É nos momentinhos de pressões que a gente precisa, e às vezes não é pressão de um problema, é quando você também precisa de tranquilidade. Pressões profissional, pressão familiar, cara, precisa de tranquilidade. Onde eu encontro? Nele. Vamos nos colocar de pé? Fique de